Bom, o que eu vou falar agora é assim, uma receita de bolo para construir um mundo virtual. Obviamente, eu vou estar utilizando aqui um roteiro, um roteiro simples e que eu vou avançar, porque é muito mais para as pessoas terem a linha de pensamento do que qualquer outra coisa. Então, vamos pensar o seguinte: primeiro, para que eu possa começar a pensar, eu tenho que selecionar uma ferramenta. Aqui, nós buscamos utilizar o Unreal Engine 5, que é a última versão, né? E entendemos que para poder utilizar uma ferramenta, eu preciso entender as suas funcionalidades, eu preciso entender aonde eu vou aplicar, por que eu vou aplicar e etc. E nessa sequência, eu tenho que entender que esta aqui é uma ferramenta que ela tem uma estratégia de negócio por trás dela. Ela talvez seja a ferramenta mais utilizada hoje no mercado, inclusive por seus próprios concorrentes, para poder desenvolver determinadas soluções, tá? Ela é uma ferramenta que trabalha com projetos imersivos de realidade virtual, de realidade aumentada, então ela tem capacidades bastante evoluídas, eh, ela tem uma versão, duas versões abertas aí agora, para quem estava desenvolvendo na 4.27 e agora lançou a versão 5, que são características um pouco diferentes, inclusive de necessidades de configurações de hardware diferentes. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que esta plataforma é 100% de código aberto. Então, você sabe exatamente como ela funciona, está tudo declarado, o seu mecanismo e etc. No entanto, ela necessariamente não é 100% gratuita. Ela tem dois tipos de licenciamento, uma licença de publicador e uma licença de criador. As diferenças estão assim: uma coisa é eu fazer teste, eu quero aprender a usar e etc., mas não vou monetizar o meu mundo, não vou ganhar dinheiro com ele, não vou fazer nada, estou apenas querendo um ambiente para testar, para desenvolver. Então, eu vou usar um tipo de licença. Aí, a hora que meu mundo estiver redondo, tudo certo, tudo funcionando, né, o meu ambiente, aí eu vou simplesmente ir para onde? Eu vou para outra licença e aí publico. Quando eu publico e começo a monetizar o meu mundo, a plataforma vai me cobrar uma taxa. Então, esta plataforma ela permite a criação de múltiplos mundos, ou você pode também entrar em um dos mundos que ela tem e, a partir daí, estabelecer, comprar o seu terreno, construir a sua casa, a sua loja, o seu escritório, o que for nesse terreno, e participar de um mundo já onde você tem, né, milhares de visitantes e, obviamente, tem um outro tipo de apelo. Se você quiser criar o seu próprio metaverso, ela permite que você o faça. Vamos entender, assim, as principais características da plataforma. Ela tem amostras, ela permite, da mesma forma que a Spatio permite, ela tem amostra de ativo, ela tem gráficos, só que ela traz gráficos fotorrealistas. Então, por exemplo, todo este gráfico que nós estamos vendo aqui, de piso, de parede, de árvore, de representação aqui de um granito aqui na parede, etc., tudo isso aqui é virtual. Ela permite criar imagens de alta qualidade. Da mesma forma, que a imagem de baixo é de uma praça na Itália, que ela existe, mas ela foi convertida aqui de um filme em uma imagem de alta resolução, com luminosidade muito clara, reflexo da água, do chão, a luz do sol, todo o ambiente, ou seja, esta característica de tratar o ambiente, né, a questão da virtualidade, da realidade da virtualidade é que passa a ser muito importante. Eles se identificam como totalmente gratuito, mas tem esse aspecto que eu disse a vocês. Aqui, não podemos esquecer que
para desenvolver qualquer coisa, nós temos uma receita básica. A primeira fase é a fase de concepção do nosso projeto. Então, eu tenho que imaginar, né, o que, que eu quero, para que eu quero, que vai ser, vou traduzir o meu metaverso em mecânica, e a mecânica é a mecânica de jogos. Então, ele já tem dentro da estrutura uma série de mecânicas prontas que eu posso utilizar. Vamos lembrar, a diferença entre o metaverso convencional, ou seja, a nossa vida real, no nosso mundo real, de fato é um grande jogo. Nós temos regras sociais, nós somos competitivos na sociedade, nós temos necessidade, nós temos tudo o que acontece na vida real tem que ser transportado para o mundo virtual. Nesse caso, eu tenho que fazer a minha fase de concepção de como vai ser. E antes de começar a fazer, eu tenho que minha fase de pré-produção, ou seja, eu tenho que instalar o software, eu tenho que verificar como ele funciona, eu tenho que aprender a funcionalidade, ver as bibliotecas que eu tenho, e tudo isso, vamos dizer assim, fazer a minha fase de pré-produção, estabelecer todo o planejamento completo para depois ir na fase de produção. Na fase de produção, aí sim eu vou dar o acabamento, fazer toda a estrutura de design, todas as questões técnicas, toda a implementação, e depois disso eu chego numa fase, né? Aqui, apesar de estar falando fase de produção, produto acabado. Mas produto acabado, numa concepção moderna, ele não é acabado enquanto não passar pela fase de pós-produção. A fase de pós-produção é a fase de teste, é a fase de experiência de usuários, né, para ver se tudo está funcionando como foi concebido. Então, esta visão muito simples, não é a visão do João Pérez, mas é a visão de mercado, até você ter um projeto de VR e metaverso concluído. Depois de todas essas fases feitas, testado, tudo, beta teste, tudo feito, eu tenho um projeto concluído. Esta visão, essa documentação, nós temos bastante coisa, e já falamos muito dela em vamos dizer assim, nossas aulas anteriores. E eu digo assim, aqui eu estou trazendo um roteiro que nós vamos passar passo a passo, mas muito rapidamente. Por quê? Porque todo ele está muito bem documentado, muito bem estruturado. Estou trazendo para vocês aqui toda a parte documentacional, que é perfeitamente traduzível para português, né? E a primeira coisa é, neste endereço, instalando um Unreal Engine, ou seja, como é que eu instalo na minha máquina esta ferramenta. E depois, o segundo tutorial, né, é criando um novo projeto. Então, eu preciso, no mínimo, dessas duas coisas aqui para poder começar a fazer alguma coisa. Aqui ele diz que o custo é gratuito, mas também tem esse disclosure que você você primeiro se licencia, se cadastra, etc. Mas ele mostra que a ferramenta tem um potencial muito grande para tudo. Todas as informações necessárias para fazer isso vão ser dadas aqui de uma forma muito rápida. Então, eu vou passar, na verdade, não é um tutorial como nós vimos no anterior, demonstrativo, mas é um tutorial do passo a passo. E ele, para poder trabalhar com esta ferramenta, que é muito mais sofisticada, ela requer 5 passos. O primeiro passo, obviamente, que é depois de concluir, né, a, a estrutura, tudo, você tem que entender que ele será exibido na tela. Você estará desenvolvendo inicialmente em 2D, apesar de toda a estrutura ser em 3D. Mas você vai poder testar em alguns momentos, a partir do óculos, como está ficando o seu projeto. Então, ele tem o primeiro passo, ele tem três possibilidades aqui, que permite, né, eu levar para um ambiente. Eu posso aproveitar alguma coisa pronta, como eu posso utilizar um ambiente em branco, e ele permite abrir tudo isso no navegador. Isto aqui tem uma sequência
né? No passo 2, eu tenho que navegar até uma janela de visualização, ou seja, eu instalei, comecei a utilizar, abri uma área de controle do navegador, e a partir daí eu vou ver o segundo passo, vou ver uma porta de visualização, viewport, que permite entender como é que vai funcionar. No terceiro passo, eu começo a construir de fato, eu começo a construir um ambiente que eu vou selecionar como espaço para jogos. Vamos lembrar, né, que, de fato, aqui, eu vou falar isso várias vezes, mas vamos lembrar que não existe praticamente diferença entre o desenvolvimento de um jogo e o desenvolvimento de um ambiente metaverso. O que vai mudar é as regras que vão funcionar. Vão ter desafio, não vão ter desafio, vão ter missão para os avatares, não vai ter, o avatar ele pode optar pelo que ele quer, ou ele vai ter que seguir regras, determinadas regras, né? Ou não de um jogo, ou regras de convívio social. Então, aqui, toda vez que eu crio um novo nível, eu tenho que pensar em todas as arquiteturas para isso. Então, para isto, eu vou abrir o editor do Unreal, vou até a opção menu arquivo, abro a opção novo nível, né? Depois clico no novo nível e, clico no novo nível, estou no passo 3 e começo no novo nível. No novo nível, estou no padrão, no passo 4, aonde eu abro esse novo nível, onde eu vou colocar os ativos, por exemplo, vou colocar uma mesa na sala, vou colocar uma cadeira, vou colocar um telhado, uma janela, vou colocar um piso. Então, eu coloco, né, nesse novo projeto, que ele pode começar vazio, mas eu posso, como eu disse, também aproveitar um ambiente já existente, um modelo, né, e vou começar a utilizar. Eu vou arrastar esses objetos para dentro do meu espaço e vou começar a criar toda a minha estrutura. Então, aqui existem algumas regras de escala que eu vou utilizar, existe toda a questão do ambiente que eu vou definir, né? Como é que ele vai ser, eu vou definir meu ambiente em 3D, apesar de estar desenvolvendo em tela plana, vou desenvolver o meu ambiente 3D. Para isto, a ferramenta vai exigir que eu tenha uma GPU na minha máquina, uma placa de renderização gráfica, porque a ferramenta está instalada no meu desktop, né, no meu computador, no meu notebook, e vou, a partir daí, utilizar a minha o meu chip de computação gráfica, né, a GPU, para poder renderizar e fazer. Então, muitas vezes, de uma etapa para outra, eu vou ter tempo de produzir ambiente. Eu produzo em 2D, vou levar para 3D, então eu tenho tempo de processamento de cada coisa. Nesse tutorial, a parte mais importante, quando eu vejo aqui, voltando, né, no passo 4, ele é composto de várias sequências. Eu tenho 12 sequências aqui. Então, a quinta sequência, depois de criar o ambiente, eu tenho que criar a questão de iluminação. A parte-chave da qualidade do software é poder criar os aspectos de iluminação. O que dá realidade para um ambiente virtual é a questão vamos dizer assim, da iluminação, como ela acontece. Ela tem que ser muito realista. Então, aqui tem um exemplo, né, de um ambiente criado, onde eu tenho um ambiente interno, uma escada, e tem janelas com luz do sol entrando aqui, e foi colocado um objeto, uma cadeira, num degrau da escada, e aonde a luz do sol ela entra e ilumina determinadas áreas da escada e mantém a cadeira em primeiro plano iluminado, e tudo isto aqui está baseado em recursos da atmosfera, do ambiente, da nuvem de atmosfera, que é criado pela própria ferramenta, mas eu tenho que, obviamente, dentro desses passos da quarta etapa, aplicar essa estrutura de iluminação dentro do ambiente. Então, existem aqui, vamos dizer assim, um painel de opções, e eu tenho que experimentar, entender, regular, acertar a iluminação e fazer com que tudo isso funcione. Da mesma forma, ele traz outras características para interatividade, utilizando já bibliotecas aqui,
prontas, né, que sempre eu vou arrastar as bibliotecas para o nível apropriado. No caso aqui, eu arrastei a cadeira, né, a biblioteca da cadeira para um ambiente, arrastei aqui a biblioteca de iluminação para poder escolher a opção e criar este efeito luminoso do sol entrando pela janela. E essas características mínimas é que permitem dizer que ele leva a realidade do mundo real para o mundo virtual. Então, é muito importante dizer, porque se eu criasse só aquilo que nós vimos, né, em outras plataformas, por exemplo, como o caso da Spatial, eu teria um ambiente muito comum, mas aqui ele me permite criar um ambiente de mundo real dentro de um mundo virtual. A realidade ela pode chegar ao extremo fotográfico, o extremo de um filme. Então, a gente tem que entender que isto aqui são características de uma ferramenta, e esta ferramenta permite rotação, permite ajuste, marcações de interatividade e tudo isso. Então, aqui, à medida em que eu vou, né, evoluindo isto aqui, para poder chegar ao processo de conclusão, eu vou sempre tendo meu viewport, a minha porta de visualização, onde eu posso, num ambiente muito aberto, como uma cidade, por exemplo, eu posso criar a iluminação solar, praticamente replicando, né, e ajustando essa iluminação, dando realismo à imagem, né, trazendo inclusive o movimento solar a decorrer do dia, programando que um observador, a partir de uma janela de um prédio numa cidade, estaria vendo este ambiente solar acontecendo num intervalo de tempo em que ele permanece dentro de um ambiente fechado. Então, eu tenho aqui vários processos de realismo que ele permite ser feito. Então, neste ponto, quando eu chego aqui, eu concluo ao que a gente chama de construção. Mas veja, concluir não significa que esteja pronto. Eu tenho que pensar que eu sempre vou ter o quinto passo, como mostramos lá na frente, que é a parte de teste, a parte de visão geral. E aqui a ferramenta ela tem muita documentação, muita documentação que pode ser encontrada aqui nesses guias, né? Aqui eu tenho a indicação geral e aqui da versão 5, mas todos esses guias aqui, eles estão no site, que podem ser baixados em PDF, em inglês, mas ele pode ser lido no site com tradução do Google Translator em imediato, sem problema nenhum, tá? Eu digo que mesmo que você pegue os papers e traduza os papers pelo Google Translator, né? Eu tenho pelo menos 90% de aproveitamento, lembrando que o mecanismo de tradução de texto de grande volume no Google tem problemas ainda de remontar, principalmente quando a estrutura está em PDF. Ele remonta texto, ele cria alguns defeitos, mas a maioria do texto é legível. Então, esta visão aqui é importante entender. Eu trago um exercício aqui para que vocês pensem. Esse exercício aqui é uma aplicação prática de um ambiente metaverso que nós desenvolvemos em estrutura de 360 graus. Então, para que vocês entendam o peso de desenvolvimento, eu estou mostrando um pedaço de um produto desenvolvido no Unreal, né? O Unreal está aqui, né, na parte do link, e eu estou indo no Twinmotion, que é a parte de demonstração para teste no momento em que você está utilizando. Então, eu tenho uma apresentação aqui. Quando vocês clicarem neste link, ou copiarem, ou levarem para o browser, né, para o navegador, isto, vai aparecer uma tela em português, aberta para vocês, mostrando que você espere a carregar este ambiente. Só lembrando que vai depender da conexão de internet que vocês tiverem, do chip processador gráfico que tenha na sua máquina, ou seja, se a tua máquina não tiver numa GPU, o tempo de carga vai ser mais lento e o tempo de execução muito mais lento. Então, eu tenho aqui testes que vão
a carga disto aqui de 5 segundos a 1 minuto ou mais, e, obviamente, vai depender da capacidade gráfica e da velocidade do seu link de internet. E tem um disclosure aqui que é possível que alguns smartphones ou alguns laptops sem GPU fique muito demorado para a carga e para o uso. Por quê? Porque é uma aplicação, vamos dizer assim, 3D de média resolução, ela ainda não é uma resolução altamente elevada, não é um Full HD, mas ela é uma resolução de um ambiente, de uma sala que todo mundo gostaria de ter uma sala dessa de jogos dentro de casa, tá? Então, ela é uma sala de jogos que permite interatividade. Ele vai aparecer nesse ambiente uma estrutura, esta é a sala que eu vou ver inicialmente, é uma sala de jogos, é uma bancada com computador, com telas, etc., né? E nessa bancada eu vou poder interagir nesse espaço de uma sala de jogos. Então, aqui tem os controles pelo mouse, que eu vou poder andar, movimentar, eu tenho um controle que, se nessa parte superior aqui da tela, do lado direito superior, eu posso abrir uma barra de controle aqui, e aí dizer, eu quero andar ou eu quero voar. A opção de voo é a opção de você poder, nos 360 graus, inclusive abrir a porta da casa, sair da casa e ver o ambiente da cidade, ver a distância da cidade, né? Olhar por cima da casa e ver esta interatividade. Mas ele tem, se ficar, ele tem 1 hora para você brincar com ele, 1 hora definida, 1 hora real, e 30 minutos, se ficar inativo, ele simplesmente vai fechar a plataforma. Tá? Thelma, entendido aqui? Olha, eu estou trazendo aqui os controles que estão dentro da ferramenta que está indicada aqui, né? Que é um exemplo de mostrar como o Unreal funciona na prática, no desenvolvimento de um ambiente metaverso, de interatividade baixa ainda, porque nós estamos fazendo a interatividade para quem tem uma plataforma 2D, não estamos falando numa plataforma de uso de óculos de realidade virtual 3D. Mas é perfeitamente possível navegar. Deu para entender? Tem alguma dúvida aqui, Thelma? Não, vamos usar, vamos testar. Bom, então esse é o exercício. E agora, Thelma, eu não sei se trago aqui uma informação para muitos, né? Que no mercado tem N cursinhos abertos, alguns gratuitos, outros pagos, sobre essas ferramentas, inclusive sobre Unreal. Estou trazendo aqui as principais opções do Unreal. O nosso objetivo no nosso curso de Metaverso Expert não é dar esse tipo de curso, de utilizar a ferramenta, mas é importante que o nosso expert entenda que as ferramentas existem e aquele que estiver interessado em aprender a programar, aprender a mexer, vá fazer um cursinho desse. Muitos são cursos rápidos, tá? Tem curso aqui de 2 horas a curso de 40 horas, tá? Curso com altíssimo custo, com uma duração muito grande, com plataformas mais sofisticadas e cursos muito baratos, de baixo custo aqui, que nós estamos indicando. Não estamos indicando curso nenhum do ponto de vista, faça esse é melhor que aquele, etc., apenas dando uma visão do que está aí no mercado, que cada um poderia encontrar pesquisando na internet. O que vale para nós é que os nossos alunos entendam que um executivo de desenvolvimento, um expert de metaverso, deve ter por trás de si uma equipe de programadores, uma equipe né, de design que possa ajudar a construção. Ou também falamos aqui que pode ser aconselhável contratar uma empresa já que desenvolva isso. Você tem o projeto, você define o projeto e eu quero que alguém construa para mim. Dúvidas, Thelma? Não, eu quero saber quem vai construir para nós aqui do Tudo sobre a IoT. Perfeito. Bem, aqui nós encerramos o nosso módulo, no módulo 9, aula 1.
E na nossa próxima aula 2 nós vamos falar sobre uma série de outras ferramentas que estão aí no mercado, que vão estar disponível para todos vocês entenderem onde elas se aplicam e como vocês podem, realmente avançar nesse tema. Tudo bem, Thelma? Tudo bem? Então, Encerramos aqui. teremos 3 aulas nesse módulo 9. Nós teremos a próxima aula, que nós vamos explorar as principais características das ferramentas para a construção do metaverso. A gente aguarda você. Obrigada, professor. Até a Até próxima. lá, até a próxima.